Vamos então para a nossa 30ª aula do módulo Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá bom? A nossa 30ª aula do módulo Godot Engine. Bom, vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá? Agora, hoje é dia 26/11 e agora são 23 horas e 9 minutos, tá bom? Então, nós vamos estar vendo o que nessa aula? Nós vamos estar vendo que toda linguagem de programação, né? Toda linguagem de programação, ela vai ter algumas estruturas básicas. A primeira estrutura é a estrutura sequencial. A estrutura sequencial é o que nós temos utilizado até agora, é uma instrução depois da outra. Aí nós vamos ter a estrutura condicional, que nós vamos ter dois tipos. A estrutura condicional simples e a estrutura condicional composta. Depois nós vamos ter a estrutura repetitiva, onde nós vamos ter a estrutura repetitiva determinada e a estrutura repetitiva indeterminada. Vamos começar analisando a estrutura sequencial. Então nós temos a estrutura sequencial. E o que nós podemos falar a respeito da estrutura sequencial? Ou seja, a estrutura sequencial nada mais é do que um conjunto de instruções bem definidas, né? Ou seja, é o meu algoritmo, só que uma instrução é executada uma depois da outra. Ou seja, você vai ter, vamos dizer assim, você vai ter um início, ok? Aí você vai ter a sua primeira instrução, você vai ter a sua segunda instrução, terceira instrução, ou seja, pode ter sempre uma depois da outra, até que você chegue no fim. Então você vai ter início e você vai ter o fim. E entre o início e o fim, você vai ter uma sequência de instruções, uma sendo executada depois da outra. Então, aqui a gente vai ter instrução 1, instrução 2, né? Instrução 3 e assim sucessivamente. Essa é a ideia da estrutura sequencial, ok? E qual seria, depois da estrutura sequencial, qual seria o outro tipo de estrutura? Depois da estrutura sequencial, nós vamos ter a estrutura condicional. Nós vamos ter a estrutura condicional. O que a estrutura condicional faz? Ela vai verificar se uma situação é verdadeira ou é falsa. Dependendo, se for verdadeira, ela segue um caminho. Se for falso, segue outro caminho. Então, no caso aqui, por exemplo, nós vamos começar a analisar. Então, você teria o quê? Vamos imaginar a estrutura se você vai ter o início, ok? Aí, você tem uma determinada instrução, ok? Você vai ter outra instrução. E aqui você vai ter um teste. O teste é sempre representado por um losango, ok? E aí você vai ter se determinada coisa for verdadeira ou se isso é falso. Tudo bem? Se for verdadeira, ele vai fazer essa instrução. Se for falso, ele faz essa instrução. E assim continua, né? Vai fazendo as instruções e, por último, ele pode até mesmo executar mais uma instrução e, por último, eu posso ter o fim, ok? Eu posso ter o fim aqui. Então, na estrutura condicional, o que nós temos que guardar é, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Aqui é o meu início. Aí eu faço, por exemplo, x igual a 3.
y igual a 4. Aí eu pergunto, x é igual a y? Aí, se for verdadeiro, ou se isso é, por exemplo, falso. Então, o que acaba acontecendo? O programa começou e teve essa sequência. Se for verdadeiro, ele vai vir por esse lado. Se for falso, ele vai vir por esse lado. Então, o que pode acontecer que se x for igual a y? Eu posso dizer o seguinte, se x for igual a y, eu posso falar o seguinte, x recebe x mais 3. Y recebe y menos 5, se isso for verdadeiro. Ok? E aí, se for falso, se eles não forem iguais, então faça, por exemplo, x é igual a x vezes 3 e faça y igual a y dividido por 4. Ok? E aqui eu vou colocar print não, vou colocar exibir xy. Exibir x e y. E aqui seria o meu fim, tá? Então, na estrutura condicional, o meu programa ele vai ter que ter um momento em que vai acontecer uma decisão. Então, eu vou ter sempre que ter uma decisão. Ok? E essa decisão, ela se baseia em operadores relacionais, ou seja, vai acontecer... E essa Vixe, Maria do céu, pera. Decisão. Ok? Decidir, decisão. Ok? Tudo bem? Vai se basear numa decisão, tá? E essa decisão, ela vai acontecer como? Será feita uma comparação. Uma comparação, tá? Através de operadores relacionais. Ok? Tudo bem? Então, vai a comparação através de operadores relacionais, tá? E aí, se for verdadeiro, faz alguma coisa, e se for falso, vai fazer outra, tá? Quem é o comando? Quem é o comando que nós vamos utilizar para fazer o operador relacional? Então, nós vamos ter aqui, então vamos colocar aqui, ó, comando usado na estrutura relacional. Então, nós vamos ter o if, tá? O if significa se. Se, o que está acontecendo ali, ó? Se x for igual a y, x for igual a y, como é que eu indico que terminou aqui o if? Eu vou colocar 2 pontos, tá? Todos os comandos em relação ao if são indentados em relação a ele. Ou seja, eles têm que ser deslocados. Ocorre uma tabulação aqui para indicar que esses comandos só vão acontecer se o meu if for verdadeiro. Ok? E o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo ali, ó. X igual a x mais 3. X é igual a x mais ou menos 3. Mais 3. Então, eu vou colocar assim. Mais igual a 3, y é igual a y menos 5, então y menos igual a 5, ok? Mas e se isso aqui não for verdadeiro? Se isso daqui não for verdadeiro, vem o else. O else, ele está no mesmo nível do if. Então, vem if, else, 2 pontinhos. Por quê? Porque se for verdadeiro,
é o if. Se for falso, vai ser o else, ok? Tudo bem? E aí, o que nós vamos ter aqui? Se for falso, o x vai ser multiplicado por 3, fica x vezes 3, e o y vai ser dividido por 4. Y barra igual 4. Tudo bem? E aqui eu não preciso colocar nada para indicar que terminou. Essa aqui, ó, essa junção aqui não existe, em outras linguagens existe, mas aqui fica automaticamente. O próximo comando que aparecer nessa linha aqui, significa que ele já não faz mais parte nem do if, nem do else. Então, esses dois aqui, ó, eles fazem parte. Esse aqui é quando é verdadeiro, eles serão executados quando é verdadeiro, e esses dois aqui serão executados quando é falso. Tudo bem? E aí, o que tem que acontecer aqui agora? Eu tenho que exibir x e y. Então, eu venho aqui, coloco print x, eu posso fazer mais um print, ó, print y. Estou exibindo os dois, print x e print y, ok? Então, isso é uma estrutura condicional, ok? Tudo bem? Então, numa estrutura condicional, eu tenho que avaliar, eu tenho que comparar, fazer uma comparação, tá? E usando operadores relacionais, e mais para frente nós vamos ver que também nós podemos usar operadores booleanos, tá? Onde o resultado dessa comparação, dessa análise, vai ser um valor verdadeiro ou um valor falso. Se for verdadeiro, ele segue um caminho, se for falso, ele vai seguir outro caminho. O comando que vai fazer isso é o comando if, ok? Então, eu tenho aqui, ó, if significa se x for igual a y, faz esses dois comandos, essas duas instruções. Se não for verdadeiro, vai para o else e faz esses dois. Como é que eu sei que esses dois comandos, eles pertencem ao if e esses dois pertencem ao else? Porque eles estão indentados, tá? Houve uma indentação aqui, tudo bem? Ou seja, essa linha fui eu que coloquei por conta própria, não vai ter essa linha aqui não. Tudo bem? E por último, eu vou exibir os resultados na saída. Como é que eu sei que terminou o if? É que simplesmente o próximo comando que veio, se o print estivesse embaixo do y, na mesma linha do x e do y, eles estariam dentro do else. Como eu os coloquei na mesma hierarquia do if e do else, né? Então, seria assim, mais ou menos. Ó. Eu tenho aqui o if, aqui eu tenho o else, e aqui eu te coloquei o print. Os comandos, esses três estão no mesmo nível. Já os outros dois aqui, ó, que estão dentro do if, e tenho dois comandos que estão dentro do else. E aqui tá faltando aqui mais um print, né? O que acontece? Esses dois comandos só vão acontecer se o if for verdadeiro. E esses dois comandos só acontecem se o if for falso. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula.